Bom dia, você que me assiste, Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1, que é o primeiro, e depois o último, que é o 58. Lemos assim então: Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste, e no qual permaneceis. E o versículo 58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que motivação para aqueles, que receberam o Evangelho de Jesus, que trabalham nele e que têm essa esperança em Deus. O apóstolo Paulo, então, começa dizendo o seguinte: olha, o Evangelho que vocês receberam continua com poder, com graça, não mudou. O Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí o apóstolo Paulo, então, fala que aquele Evangelho que foi pregado deve ser o nosso alvo, o nosso carro-chefe, a nossa fé e a nossa crença. Mas, naqueles dias, já levantaram-se alguns inimigos do Evangelho para dizerem coisas contrárias ao Evangelho, como tem acontecido hoje. Pessoas desviando sorrateiramente as verdades de Deus, a verdade do Evangelho, para atraírem pessoas, para atraírem membros congregados e ter igrejas cheias. Então eles vão manipulando, maquiando um outro Evangelho que não é o pregado pelos apóstolos, o dito por Jesus, ensinado por Jesus e ordenado por Jesus, e o evangelho que a igreja de hoje deve viver. Então o título da nossa mensagem é: O melhor está por vir. O melhor está por vir. Você que pensa que está tudo muito bom, cuidado, porque você pode estar sendo enganado. O melhor está por vir. E nós precisamos entender isso. O evangelho de outrora tem o mesmo poder hoje. Ele não mudou em nada. E se tem evangelho sendo mudado, este evangelho mudado não produzirá em nós salvação, não produzirá em nós vida eterna. É um evangelho que traz para você uma vida acomodada nesta vida, cheio de bênçãos nesta vida, mas eu quero lembrar vocês daquele rico que vivia gostosamente, vivendo, comendo do bom e do melhor, e lembra daquele Lázaro que vivia ali na porta do rico, comendo das migalhas que iam ser dadas para os porcos, para os cachorros, e para os animais. E então Lázaro vivia comendo aquelas migalhas que caíam da mesa do rico, que era juntada no chão, entendeu? De sobras. E Lázaro um dia foi, para o seio de Abraão, glória a Deus por isso, e o rico foi reclamar uma vida melhor. E aí a resposta foi a seguinte: olha, rico, você viveu regaladamente na terra, você teve a sua vida lá, então você teve já a sua porção, e você não deu valor à palavra de Deus. Aqueles que querem viver gostosamente esta vida, como muitos estão pregando por aí, tome cuidado para não ter a tua porção nessa vida e depois ir para o fogo do inferno, viver separado de Deus para sempre. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção dos coríntios dizendo assim: e por que vocês estão aceitando esta conversa? Por que vocês estão aceitando este novo evangelho pregado aí, sendo que vocês receberam o puro evangelho? Nós preocupamos em pregar para vocês e vocês se converteram pelo evangelho da verdade. Apóstolo Paulo dizer: cuidado com as conversas, com os ditos, pois as más conversações, as más companhias vão corromper o costume de vocês de adorar a Deus de verdade, de viver diante de Deus de verdade. E Paulo os confronta e diz: olha, por que vocês estão ouvindo essas coisas? Por que vocês estão se deixando levar por essas coisas? É que muitos estão se desviando. Muitos que precisavam ter uma experiência com Deus não estão tendo por vergonha de vocês, porque vocês estão vivendo um evangelho pior do que o mundo está vivendo. Então eles não veem Cristo em vocês, eles não veem mudança na vida de vocês, eles não veem firmeza na vida de vocês,
Por isso que eles não aceitam a Jesus. Por isso que eles não querem mudar de vida, porque não vem exemplos em vocês. Vem vocês cocheando. Um dia vocês falam uma coisa, outro dia vocês falam outra. Vocês estão ouvindo demais aqueles de fora infiltrando no meio de vocês, trazendo ideias erradas, dizendo que não há ressurreição, né? Se não há ressurreição, então a ressurreição de Cristo é mentira. Ele realmente não apareceu, mas eu digo a vocês que ele apareceu primeiro para Pedro, depois para os apóstolos, apareceu para Maria Madalena, apareceu para mais de 500 pessoas, e eu pensando que eu tinha nascido fora do tempo, ele então aparece também para mim. Eu pensava, né? Eu imagino que Paulo pensava assim: eu queria tanto ter andado com ele como eles andaram, eu queria estar com ele, mas pelo contrário, eu me tornei um perseguidor da igreja de Cristo e achei que eu não merecia isso, mas foi a graça de Deus, a graça de Jesus que veio e apareceu para mim e me fez um abortivo, me fez um fora de tempo, né? Ser chamado para ser apóstolo. E por isso é que eu trabalhei e trabalho com muita luta para que o evangelho seja levado onde quer que eu possa levar, dizia o apóstolo Paulo. E eu também, o pastor Rio Martins, faço isso para que ele entre na tua casa, porque o evangelho entre na tua vida e você passe a acreditar nisso. Paulo também fala o seguinte: por causa da semente é que vem o fruto. Lembra da primeira semente? Foi Adão, na sua própria carne. Adão pecou, então apareceu a morte. Mas Jesus foi semeado a semente espiritual e ele ressuscitou para nos produzir frutos de vida. Então aquela semente plantada espiritual, a semente do Espírito, é que produziu em nós essa salvação, esse desejo de ir para o céu, essa alegria de servir a Jesus, essa esperança que temos em Deus para sermos salvos nele. Como a primeira semente em Adão produziu morte, a semente de Jesus, o Santo, o Salvador, produz vida e vida eterna. Nós saberemos disso no dia que ele aniquilar aquela inimiga do homem que é a morte. Por causa do pecado é que veio a morte, mas um dia ele não só aniquilará a morte, como acabará com o pecado, e nós então, depois daqueles que morrerem em Cristo ressuscitarem, a trombeta irá tocar, eles ressuscitarão e nós os vivos seremos transformados para a glória eterna de Cristo Jesus. Hoje vivemos nesse corpo parecidos com Adão, sujeitos a morrer a qualquer hora por causa do pecado de Adão e por causa dos nossos pecados que já foram perdoados em Cristo Jesus. Mas ainda temos o fruto da semente terrena, que é este corpo. Mas o apóstolo Paulo disse assim: mas se você for transformado ou se você tiver morrido e ressuscitar em Cristo, você receberá um corpo espiritual. Não fique triste, fique alegre, regozije, né? Pule de alegria, porque o teu corpo espiritual será semelhante ao corpo de Jesus Cristo, ao corpo do teu Salvador, daquele que te comprou. Jesus terá debaixo dos seus pés todas as coisas. O único que Jesus terá sobre si é Deus. Ele então dará honra e glória a este Deus que o colocou para morrer no teu e no meu lugar. O apóstolo Paulo diz: Cristo morreu por você, mas ele também ressuscitou por você, ele foi recebido no céu por você e ele voltará para buscar você. Só você pode decidir isso, mais ninguém. Se você quer ir habitar com ele para sempre, ou se você quer viver fora da presença dele para sempre, perecendo no fogo do inferno, a decisão é tua. Então o apóstolo Paulo usa isso para dizer: fiquem firmes, fiquem firmes, fiquem firmes. Isaías 25, 8 e 9 diz assim: assim enxugará o Senhor do nosso rosto toda a nossa lágrima, ele tirará toda a acusação e toda a vergonha que sofremos por perseguição e crítica dos outros deste mundo, né? E nós diremos naquele dia: este é o nosso Deus, confiamos nele e ele nos salvou, né? Isso é muito importante. Por confiarmos nele é que ele hoje e nele hoje, e por ele hoje exultamos e nos alegramos por tão grande salvação de maneira sobrenatural, de maneira divina. Então, meus queridos, fiquem firmes e constantes, é o que a Bíblia diz, né? O mais importante é que nós tenhamos isto na mente, no coração, no nosso corpo. O melhor está por vir. Você se alegra em Deus?
Você tem prazer nas coisas de Deus? Você já decidiu dizendo: Senhor Jesus, eu não quero perder esse evento, eu não quero perder este momento, eu quero ser transformado em glória, porque a nova vida trará a você e a mim um corpo glorificado, um corpo em glória, um corpo espiritual poderoso, um corpo espiritual feliz com Cristo e que nunca mais irá morrer, porque a morte será lançada no inferno. Ela, os seus aguilhões, as suas acusações, será lançada no inferno com o diabo, os seus anjos e o ímpio. Então não seja ímpio, seja uma pessoa servidora de Jesus Cristo, agradável a Deus, cheio de gratidão a Deus, porque este é o teu melhor tempo de tomar essa decisão, de partir mesmo com Cristo, sabendo para onde você vai, e o dia está chegando. Cada dia a natureza vive na ardente expectativa da manifestação da glória dos filhos de Deus, porque até a natureza irá passar momentos felizes neste momento que nós estivermos habitando com Cristo, governando com Cristo, indo e voltando com Cristo para todo sempre. Você e eu fomos chamados para a salvação, mas temos o dever de viver unidos, segurando firmemente a salvação, para que ela não nos seja roubada. Então, no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas buscando a Deus, eu, pastor Rivo Martins, desejo a você um lindo dia, um dia de salvação. Tome essa decisão agora, porque o momento é hoje. Jesus é o teu Salvador, é o meu Salvador, ele morreu por mim e por você para nos dar vida eterna, sempre com o Pai, com ele na glória e com os anjos. Você está preparado para isso? Eu te digo novamente, o melhor está por vir. Deus te abençoe no nome de Jesus.